Círculo, mais uma edição, 48ª, livro Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos lá no conto do Patinho Feio, capítulo 6, em alguns subtítulos desse conto. E hoje a gente vai falar de As Más Companhias. Eu e a Edith vamos bater um papo sobre As Más Companhias, e quem tiver aqui, quiser deixar seu comentário sobre esse capítulo, sobre a leitura do livro, como é que tá sendo, a gente vai interagindo e vai olhando na visão do que tá acontecendo, né, na nossa vida, do que já aconteceu, e também na visão do empreendedorismo, de como a gente se coloca no negócio em relação ao que está acontecendo aqui nos contos. E eu já vou chamar a Edith para a gente conversar. E eu vou colocar aqui nos comentários. Vou colocar aqui nos comentários para a gente ver os... Deixa eu ver só. Vou colocar aqui nos comentários o título dessa live. E vou convidar a Edith aqui. Edith, veja aí se deu tudo certo. Ah, sim. Peraí. Ai. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, Edith, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Vou já aqui. Beleza. Boa tarde para quem está chegando por aí. Também seja bem-vindo quem está assistindo, bem-vinda quem está assistindo depois. Estamos no conto do Patinho Feio. E esse trecho aqui que se chama As Más Companhias. Lembrei muito de... Lembrei muito de ti, Edith, lendo esse trecho aqui, porque cabe bem muito bem para as mulheres que têm relacionamentos e que escolhem depois de uma separação, acabam escolhendo o primeiro remédio, como diz ali, ou qualquer remédio, para achar que vai ser a solução, né, de ficar sozinha naquele momento, ou tá tão perdida que eu vou achar o primeiro remédio possível aqui. E ela fala muito disso, das más companhias. E o primeiro trecho para a gente comentar ali já, que é a página 211 aqui do livro, ela fala: o Patinho Feio vai de um lado a outro à procura de um lugar onde possa repousar. E quantas vezes a gente se pega nisso, né, na nossa vida? A gente passa de galho em galho, tanto nos relacionamentos, quanto empregos, quanto círculos de amizades, quanto hobbies. A gente não consegue se encontrar, né? Muitas mulheres ficam por muito tempo, às vezes até na profissão, mudando, porque não consegue, não para até para pensar o que quer, né? E vai deixando e não consegue se olhar como um patinho feio, não consegue se enxergar o que quer. E é o que ela fala no primeiro trecho, que apesar dele não estar desenvolvido, o instinto dele entender aonde ele quer ir, que é exatamente o que acontece com a gente quando a gente está escolhendo profissão, quando a gente está escolhendo uma faculdade, quando a gente está escolhendo para onde vai morar, a gente não está com o instinto apurado, aguçado, e a gente vai indo, vou mudando de lugar, e não sei aonde, vou vagueando, como ele fala aqui, até encontrar o que ele precisa ao acaso, né? E a gente passa por tanto trabalho, assim, por questões que nem precisava ter passado se a gente conseguisse resgatar essa mulher selvagem antes de passar por essas situações, né? E aí a gente acaba nessa síndrome do patinho feio, não se vendo pertencente a lugar nenhum, sempre perdida e, no fim, se encaminhando para essas más companhias. Né, Edith, o que a gente pode trazer aí de exemplo da mulherada em relação a isso?
Então, boa tarde, obrigada pelo convite novamente, obrigada por estar aqui novamente, né, para conversar sobre isso, que conforme a gente vai lendo, vai trazendo uma iluminação, né, para a nossa vida, né, vai ficando mais claro para nós o que, que a gente está passando, e muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com a gente se sente mal e não sabe de onde está vindo, né. Então, falando sobre os relacionamentos, ela fala aqui, né, fica batendo de porta em porta, né, procurando, né, uma forma de, vamos dizer assim, de se sentir bem, de se sentir melhor, e nos relacionamentos é isso, a mulher acaba procurando um outro casamento, sai de um, vai para o outro, procurando aquela pessoa que encaixa nela. Né? Ela quer aquela pessoa que, na ilusão dela, ela já formatou que vai ser a pessoa ideal. E aí nunca acontece. Porque, na verdade, ela nem sabe quem ela é. Ela ainda não se olhou no espelho, que nem o patinho feio. Ele não conseguiu ainda ver quem ele era, né? E a gente também não sabe quem a gente é. Por causa dessas questões também, né? A gente cresce e a gente vai sendo levado, né, pelas instruções dos pais, das mães, dos nossos educadores, e aí a gente não para observar a gente não foi educado para a gente observar a gente. E tem duas questões aqui nessa página que fala muito bem e que eu acho muito interessante, que é uma. A primeira é a gente ficar reencenando tudo aquilo que já passou e viver de acordo com isso. E a gente não consegue sair desse lugar porque a gente, tipo, entre aspas, fica vivendo no passado. Ah, eu sou assim, é dessa forma que eu sempre fui, e a gente continua girando, né? Fica andando em círculos, não muda. E a outra questão, para resolver essa, é a gente encarar a gente de frente. E a gente encarar a gente de frente é a gente se olhar e olhar aquilo que está machucando, os nossos sentimentos. E o que eu vou fazer com isso? Não adianta ficar tentando fugir. Porque isso vai fazer com que a gente fique parada no tempo. Né? Então, quando a gente encara os nossos sentimentos, que nem fala aqui, né? No último parágrafo dessa página, diz assim: portanto, para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada, que ela está falando dos remédios aqui, né? A gente tenta, vamos dizer assim, colocar um band-aid numa perna quebrada, né? Não é isso que ela está falando aqui, mas ela usa o termo perna quebrada. Por quê? Porque isso me dá a sensação de que eu realmente estou resolvendo o problema. Mas eu não fui atrás de procurar instrução e saber, essa minha dor, ela está acontecendo e ela está forte. Eu posso me iludir de colocar o band-aid e mentalizar, não, está funcionando, está funcionando. Mas vai chegar uma hora que essa perna vai começar a dar gangrena e vai começar a complicar a enfermidade. E é isso que acontece. E eu, por exemplo, como eu protelei muito tempo, por exemplo, uma separação, porque eu vi que já não estava dando mais, eu comecei a ter dores pelo corpo inteiro. E aí eu tinha enxaquecas fortíssimas. Eu lembrei esses dias dessas minhas enxaquecas. E não foi porque eu tive de novo, mas porque alguém comentou, aconteceu alguma coisa e eu lembrei que eu também tinha muita enxaqueca. E aí o que eu fazia? Eu tomava remédio. Mas a causa não estava lá, não estava na cabeça. A cabeça estava funcionando bem, o cérebro funcionava bem. As minhas emoções é que me levaram para esse estado, ao ponto da minha cabeça avisar, falar, olha, tem alguma coisa que está errada que você precisa melhorar. Essa é uma forma muito boa para a gente poder olhar para nós. E para isso a gente precisa parar, né? E encarar de frente, né? E enfrentar. O que você ia falar? Você ia falar alguma coisa? Não, realmente é difícil parar, né? Se eu silenciar, é como se fosse uma anestesia, né? É mais fácil eu ir nesse paliativo tradicional do que eu olhar mesmo, porque vai ser bem dolorido o processo. Realmente vai ser bem dolorido, né? E eu estava anotando aqui os exemplos do que tu falou, né? Em relação a isso da mulher, tanto o paliativo, ontem eu falei, e eu não tinha lido ainda essa parte aqui ontem, eu li hoje de manhã,
falei para uma aluna em relação a o que está suprindo, esses paliativos, qual é o vazio que eles estão suprindo, né? Eles estão tentando suprir alguma coisa. Então, a mulher que busca vários cursos, por exemplo, um exemplo que geralmente está com a gente muito forte, né? É um paliativo para aquela dor. E também é uma máscara que ela fala em outras partes aqui do livro, tem ali no livro da Coragem de Ser Imperfeito também que ela fala, como se fosse uma máscara que eu coloco e naquilo tudo, e eu digo, não, eu vou comprar mais um curso porque é esse que vai resolver o meu problema. Só que eu chego lá, ou eu não assisto todo já para começar, ou eu não aplico as coisas direito, né? Eu não boto em prática, eu simplesmente assisto e não boto em prática. E aí percebo no final que aquilo não resolvia exatamente aquele vazio que eu tinha lá. É um paliativo, é uma sensação gostosa de comprar o curso naquela hora e maravilhoso, só que depois ele não traz o resultado imediato que a gente esperava, né? Que nem fala aqui que tu comentou do paliativo. Eu tô com uma dor muito forte aqui, vou comprar um curso de pilates, vou comprar um curso para aprender a fazer massagem, automassagem. Eu vou lá e compro tudo que vem na internet, né? E aí entra o consumismo junto nisso, a questão de que qualquer coisa que eu consumir, essa fuga, seja comprar uma blusa nova, seja comprar um sapato, essa sensação de que vai suprir aquele vazio, vai ocupar aquele espaço que está ali no lugar, né? E hoje eu estava lendo o livro da Jornada da Heroína, e o trecho que ela vai explicando sobre como é a nossa jornada em toda a vida, e a gente vai passando por várias delas e mudando e tudo mais. Mas a que eu estava lendo hoje é a iniciação à descida à deusa, que ela fala que é quando a gente enxerga a deusa mais... Seria a treva que existe na gente, assim, quando a gente entra no submundo mesmo. E uma das coisas paliativas eu compro um curso, por exemplo, ou eu entro, ou até compro uma roupa, uma blusa, e não quero olhar para aquele submundo, porque é dolorido, porque eu não sei quem eu sou. Eu fui uma mulher até aqui, aí eu chego e paro para pensar, mas quem sou eu, né? Até agora eu fui essa, só que quem é essa que foi antes e quem sou eu depois? Então eu tô aqui do tipo, eu olho para lá, para o passado, eu sou aquela, ou eu olho para o futuro e eu não sei quem sou, né? E fica naquela sensação de vazio e a gente tenta preencher como paliativo, com outras coisas, cursos principalmente, compras, roupas, vícios, né? E elas falam nos livros em relação às drogas, bebida, a mulher que se separa, né? E vai atrás de festa, festa, festa. Isso aconteceu comigo, né? Quando eu me separei, a primeira coisa que eu fiz foi sair em tudo que era festa possível, de segunda a domingo e fazer tudo que era possível, pudesse fazer. Porque tirar o atrasado, né? Para começar, tirar o atrasado de ficar tanto tempo, daí a gente pensar que ela é a solução, eu vou para todas as festas do mundo, porque aí ali eu vou ser feliz, pelo menos naquele período, né? Depois eu penso que vai acontecer. Aí em outros momentos a gente anestesia fazendo outras coisas, seja um trabalho, seja dormindo, para não pensar naquela separação e não viver aquele momento, né? A gente não vive eu acho que aqui do Patinho Feio, a gente não se permite viver o luto daquele patinho que não era a gente, do patinho feio, né? A gente não vive o luto, a gente vai mudando e achando paliativos e repousando em lugares aleatórios, achando remédios aleatórios, e eu não vivo a morte daquele patinho e não recrio o cisne que vai vir para frente. Eu não consigo me permitir isso porque eu me sinto tão perdida. E isso que o livro ajuda a gente a olhar para isso, mas eu sei que não é fácil, né? Quando a gente se para para se perguntar quem é e admitir quem é, olha, é um processo assim que é um processo de muita coragem, eu sinto assim muita coragem de colocar para fora aquilo que realmente é. Só que não é fácil, né? Olha, agora você falando sobre essa questão de comprar curso, é claro que tudo que a gente fala, tudo não, a maior parte das coisas que a gente fala aqui, mais a gente está falando da gente do que da outra pessoa, né? Então, é meio que um espelho, né? Então,
Eu estava lembrando de quando eu comprava cursos e na minha ilusão, o que eu queria era um milagre para uma dor que eu já estava sentindo. Então, por exemplo, você começa a comprar curso com a intenção, por exemplo, não, agora eu vou empreender na internet. Aí, ok. Aí vem o primeiro curso. Aí, naquele curso, começa a pegar numa dor. Não, mas eu não quero olhar essa dor aqui. Não, é porque talvez eu não entendi direito. É porque esse curso não serve para mim. Vou comprar outro. Aí começa o processo de tentar curar essa perna que está quebrada sem aceitar que a perna está quebrada. É a mesma coisa que você tá lá com a perna quebrada, aí você fala assim, não, eu não aceito. O médico fala assim, olha, sua perna tá quebrada, você vai precisar engessar e tomar alguns remédios aí para resolver. Vai demorar um processo até a sua perna se curar. Não, mas eu não aceito, não quero. Eu não quero essa situação para mim, porque eu sempre fui inteira. E como assim agora minha perna tá quebrada? E como agora eu tô com essa deficiência? E aí eu lembrei de uma coisa que eu tive um insight há pouco tempo, sobre, olha só, gente, para onde leva? Quando a gente não encara as nossas dores, as nossas faltas, os nossos vazios, você vai procurar, que nem o patinho feio, ficar caçando aí um lugar seguro pro resto da vida, né? O lugar certo pro resto da vida. E aí eu lembrei que a minha mãe, a gente quando era criança, a gente tinha muita necessidade. Meu pai tinha falecido, minha mãe tinha 5 filhas para criar, e aí a gente precisava realmente se manter naquele ritmo ali, mas a gente muitas vezes precisava de uma cebola emprestada, de um açúcar, e a gente ia pedir para os vizinhos. A minha mãe mandava a gente pedir para o vizinho. Olha só o insight que eu tive. E aí, depois eu fiquei pensando, qual é a relação que isso tem com o que eu estou aprendendo hoje? Essa relação eu sempre vou ficar procurando que alguém me supra do que eu preciso, da minha falta. No caso da cebola, literalmente, o que a gente precisa fazer? Trabalhar, para a gente poder comprar a nossa própria cebola. Né? Agora, no caso de psíquico, né, vamos dizer assim, da falta da cebola, da falta do açúcar, é encarar. Tá faltando açúcar. Então, o que eu preciso? Vou trabalhar psicologicamente em mim, vou trabalhar psiquicamente em mim, para que eu possa ter a minha própria cebola, o meu próprio açúcar. Senão, eu vou ficar pedindo pro resto da vida. E nunca vai preencher, porque nunca ninguém vai poder fazer isso por você. Nem por mim, nem pela Tuti, nem por ninguém. É a gente que vai ter que procurar os recursos dentro da gente para que a gente possa conseguir o nosso próprio açúcar. E quando me caiu isso, eu falei, cara, como que a gente ainda fica nessa posição infantil de acreditar que não tem capacidade de criar o seu próprio açúcar? De fazer com que a vida flua através de você e você comprar o seu próprio açúcar sem precisar pedir. Pedir, a gente tem que pedir mesmo, ajuda. Fala, não, eu vou pedir ajuda agora numa terapia, numa mentoria, vou pedir ajuda. Mas quem vai ter o açúcar, a mentora não vai te dar o açúcar. Ela vai te dar os recursos para que você crie o seu próprio açúcar. E esse processo, muitas vezes, é muito difícil de encarar. Putz, vai dar muito trabalho esse negócio. Eu vou ter que fazer sozinha? Você vai ter que fazer sozinha. E não adianta ficar procurando mais curso, não adianta ficar procurando mais mentores. Você já tem o que você precisa. Só que ainda falta uma partinha aí. É você assumir esse lugar de que é você que faz grande parte disso. A maior parte disso. Enquanto não assumir esse lugar, a gente vai ficar aí tateando o vento, né? Para encontrar o milagre. Tipo, vai baixar um anjo aqui na minha cabeça e eu vou me tornar a mulher irresistível com relacionamento maravilhoso. Ou vai baixar um anjo aqui, vai me incorporar e eu vou estar com o meu trabalho pronto, empreendendo na internet e faturando dígitos e dígitos e dígitos. Gente, não dá. Não é isso que vai acontecer. É uma pena dizer isso. E foi duro para eu encarar isso também. Falar, não, você vai ter que trabalhar, querida. Vai ter que trabalhar. O seu emocional, sua parte mental, a física, tudo que você precisar para que você saia desse lugar
do patinho que fica procurando. Aí fica entrando nesses relacionamentos ruins, né? Que é o título é o tema aqui, né? As más companhias, nessa busca incessante. E quanta gente, né, já até morreu nessa busca e não conseguiu chegar, né? Passou a vida toda buscando e um relacionamento, às vezes trocando, às vezes sempre, e aí sempre se relaciona com o mesmo perfil, né? Digamos que o patinho aqui, quando ele vai para qualquer lugar, ele não olha para a intuição dele. Ele vai para o quê? Vai para um lago que tem gelo, vai para um lago que tem bicho que não vai gostar dele, vai para outro lago ruim, vai para outro isso. A gente acaba repetindo sempre um padrão, que é aquela questão que as mulheres falam, eu tenho o dedo podre, né? Primeiro que o dedo é seu, né? Combinar que o dedo é da gente, né? O nosso dedo podre é da gente. Não é a culpa do... Geralmente a gente olha, eu sempre escolho como se viessem só aquelas criaturas, né? Mas se eu não olho pra mim realmente o que eu quero, se eu quero aquele tipo de pessoa ou não, eu vou sempre escolher aquele mesmo perfil. O mesmo perfil que vai, de alguma forma, ser um remédio errado, né? Vai ser um paliativo errado, vai ser uma pessoa que tu não queria, né? E tu comentando dessa história da cebola, eu lembrei de duas coisas aqui, até anotei. Essa história do ganhar tem muito a ver assim, com a empreendedora realmente que não consegue tirar do papel o seu negócio, ou que tem assim um negócio que é os três tipos, né? Uma mulher que tem um negócio, trabalha lá para uma empresa ou funcionária pública e tem um negócio como uma renda extra, assim. E tem aquela mulher que não consegue fazer o negócio crescer, tá ali paralisado, vendendo aquela mesma quantidade, X, Y, Z. E o que eu lembrei? Eu lembrei que conversei esse fim de semana com uma mulher e eu só ouvi ela reclamando assim que não tinha dinheiro, né, para fazer determinadas coisas, do tipo sair, comer alguma coisa ou viajar, né? Bastante reclamação. Só que quando eu olho para ela, eu vejo uma imensa possibilidade dela fazer e vender coisas hoje. Se ela fizesse uma coisa e colocasse uma foto na internet, ela ia vender. Ela ia ter o dinheiro para ir lá e comer o que ela queria comer. Só que eu enxergo de fora, né? Eu vejo o potencial dela de fora ali. Só que ela não percebe isso, porque é o que tu estava comentando sobre. Ela espera ganhar, que é aquilo lá da criança, né? A nossa criança ativa espera ganhar esse dinheiro de alguma forma. Ou então espera que as pessoas peçam. Ela não oferece o que ela vende. Ela espera que as pessoas adivinhem, né? Porque ela me disse assim, mas é que ninguém compra de mim, né? E eu fiquei pensando, mas olha, eu nunca vi tu postar nada no Instagram e nada no Facebook, eu só pensei comigo, né? Então, na verdade, ela quer que as pessoas adivinhem, né? Que tem que tá vendendo o negócio, né? E aí até comentei com a minha mãe que meus pais vendem artesanato, mas é também naquela perspectiva do hobby, né? Apesar de poderia ser a renda principal, mas é sempre um hobby. E a minha mãe também estava dizendo, a gente não está vendendo muito no Natal, aquela coisa e tal, é a crise, não sei o quê. E aí ela, sem querer, ela postou uma foto de uma coisa lá, e de um artesanato que meu pai faz, e várias pessoas encomendaram, e a gente foi, até eu tava junto lá, a gente foi entregar uma delas, e a mulher comentou assim, que bom que eu vi que tu postou, e daí eu comprei, porque a outra vez que tu postou, eu perdi. Então, quer dizer o quê? Daí eu disse pra mãe, viu, só como se não posta, não vende, porque ela, por mais que ela saiba que vocês fazem sobre encomenda o tempo todo, ela precisa ver e achar necessário aquilo naquele momento. Não é uma coisa que ela vai deixando, não era prioridade, ela vai deixando. Se tu não mostrar o teu produto ali, ela não tem como lembrar daquilo que é uma coisa que não é tão necessária naquele momento. Então, às vezes, a gente procura ficar na desculpa de ninguém compra, ninguém encomenda, ninguém fala comigo.
ninguém busca o meu atendimento, e eu fico sempre naquele lugar da vítima, que é outra coisa que ela fala muito nos outros, também nos outros contos aqui. Eu fico naquele lugar da vítima, da criança que está esperando ganhar aquelas moedinhas que a gente ganhava para comprar o lanche, ou aquela cebola que a gente ganhava da vizinha, ou um troquinho que a gente ganhava, um dinheirinho que a gente ganhava de alguém que resolvia dar lá R$ 1, R$ 2 para a gente fazer alguma coisa. Então, é como se a gente ficasse sempre esperando aquilo e na hora de colocar o nosso servir no mundo e dizer, peraí, eu vendo isso, esse serviço, eu vendo esse produto. Eu não consigo, porque eu estou esperando um milagre, que nem tu falou. Eu estou esperando que as pessoas adivinhem que eu venda, né? Porque por mais que é o que a gente fala muito, né? A gente tem que postar, tem que fazer o lançamento, tem que fazer as lives, tem que algumas coisas, porque é a regra do jogo e a regra de que a pessoa precisa enxergar também. Se eu entrei no jogo do empreendedorismo, eu vou ter, por isso que trazer essa intuição para o negócio é importante, né? A gente sentir o momento de fazer as coisas, sentir o que eu quero realmente, para não ficar também no negócio fazendo coisas que nem o patinho, repousando em qualquer lugar, vendendo qualquer coisa, oferecendo qualquer coisa. Se a gente abrir para essa mulher selvagem, a gente vai trazendo esse lado adulto também, não só a criança que espera ganhar lá a cebola, né? E só para finalizar essa história, daí eu terminei essa história, que é outra coisa que eu lembrei para não esquecer. Né? Esses dias a gente foi fazer comida aqui, assim, para as marmitas e tal, e meu esposo falou, não tem cebola, eu vou lá comprar. E eu disse, mas precisa da cebola necessariamente toda vez que for fazer comida? Ela é um item essencial, tipo carne, então a carne é o principal. Daí, na perspectiva dele, não, sem cebola eu não quero fazer. Eu não quero cozinhar sem cebola. Daí, só que eu já tô mais já internalizei muito isso de fazer com as coisas que eu tenho nesse momento, o que é possível agora, né? E ele já tem o pensamento dele, então ele teve que ir lá comprar a cebola para fazer o molho. Eu já faria um molho sem cebola, porque é o que eu tinha naquele momento ali. Senão a gente sempre fica nessa também eu preciso estar na perfeição, ou ter a companhia certa, ter o remédio certo, estar no lugar certo para que realmente eu vá lá e ofereça o meu produto, que eu entre no relacionamento certo, quando tiver tudo perfeito, né? Quando a gente tiver com a mentoria perfeita, eu vou oferecer. Daí a gente começa a ficar naquela esperando a cebola, eu tenho que ir lá comprar a cebola. Aí vai lá e compra mais uma coisa. E no fim das contas, tá sempre atrás de uma coisa, né? Nunca consegue estar satisfeito com o que eu posso fazer, com o que eu aprendi até hoje, com os conhecimentos que eu tenho, né? Nossa, você falou várias coisas aí que me chamaram, né? Me chamaram a atenção aqui. Por exemplo, essa questão, por exemplo, de você não ter essa parte criativa desenvolvida ao ponto de você acreditar que sem cebola não vai dar para cozinhar, é um negócio muito forte. É um negócio muito forte, porque a vida não entra em movimento sem criatividade. E aí, você precisa fazer escolhas. Na hora que você vai fazer as escolhas também, a criatividade ajuda muito. Mas eu também não sei fazer essas escolhas, porque eu também não aprendi quando eu era criança. Eu só aprendi a cozinhar com cebola. E aí eu estava pensando nesses dias que eu fui fazer arroz e não tinha alho, não tinha cebola, não tinha nada. Aí eu fiquei pensando, eu falei, como que eu posso dar um sabor para esse arroz? Aí eu vi no armário que tinha caldo quinoa. Falei, é com isso mesmo que eu vou fazer. E deu tudo certo. Porque eu também não vou ficar criando pelo em ovo. Fala, não, sem cebola e sem alho não vai funcionar. Não tem essa. Sobre a questão do que você estava falando da moça aí. Eu conversei com 2 pessoas essa semana também, falando a respeito dessa questão de colocar o seu trabalho, de expor o seu trabalho. E aí, o que foi levantado ali na conversa foi o medo da exposição. A minha autoimagem não é boa. Aí é que entra, até um trecho que ela fala aqui, ó, aqui embaixo. Portanto, para começar a cura, pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Ou seja, não adianta você ficar que nem a sua mãe e seu pai, né, Tuti? Girando, fazendo sempre a mesma coisa, né?
na ilusão de que aquilo está resolvendo. E depois aí vem a reclamação, né? Falar, não estou tendo resultado. Ok. A solução que ela coloca aqui no livro é: seja franco frente às suas feridas. E assim terá uma imagem correta do remédio necessário. Aí, conforme a gente foi conversando, eu e as mulheres, aí elas foram destrinchando o que na autoimagem delas não era adequado para que ela pudesse expressar o trabalho dela. Então, você tira uma camada... Agora vamos falar de cebola de novo, é que nem cebola. Você tira uma camada, aparece outra, depois aparece outra, depois aparece outra. E precisa ir lidando com isso. Não adianta falar assim, não, agora a cebola tá boa, tá perfeita, sempre vai aparecer mais. Mas a cebola sempre vai ficar inteira quando você não encara a primeira etapa, a primeira capa da cebola. E você sempre vai ficar com ela. E o pior, que ficar com essa cebola inteira, ela vai apodrecer, cara. Porque não aguenta ficar inteira e bonitinha para sempre. Acaba apodrecendo. E é triste ouvir isso, eu sei. Mas é que não tem outro jeito, a gente começa a definhar. Porque você tem desejo de realizar algumas coisas, tem desejo de mudar de relacionamento, tem desejo de fazer algumas coisas e não faz. A cebola apodrece, e aí a gente começa a definhar, e começa a dar problema físico, e aí você começa a tomar remédio, e aí vira aquele círculo vicioso, né? Tenho dor de cabeça porque estou tomando remédio, mas preciso tomar remédio para passar dor de cabeça. Edith, eu vou pegar um negócio que é quase uma cebola para te mostrar uma coisa para as pessoas entenderem o que acontece. Espera aí. Vai lá. Gente, esse negócio é assim, a gente está numa página que tem 1, 2, 3, 4 parágrafos só. E daqui dá para tirar um monte de coisas sobre essa questão de a gente enfrentar as nossas dores. Ainda tem um trechinho aqui no finalzinho que ela fala assim: não jogue no vazio o que for mais fácil ou estiver mais disponível. Faça questão do medicamento adequado. Você o reconhecerá porque ele irá fortalecer a sua vida, em vez de enfraquecê-la. É isso que a gente estava falando. Quanto mais band-aid você coloca na perna quebrada, mais a perna quebrada fica deficiente. E aí você continua nessa ilusão, não, vai vir um milagre, vai vir um milagre. Essa minha perna vai se curar sozinha. Não vai, não vai, não vai. E a gente está falando da perna psíquica. Não é tem a perna física também, né? Que eu acho que ninguém é louco aqui de deixar uma perna quebrada e colocar band-aid. Mas a perna psíquica é muito mais desafiador observar que ela está quebrada. Por isso tem essas lives aqui para vocês começarem a dar uma olhada nisso aí. Mostra aí, Tuti. Mas pior que ainda, só essa história da perna quebrada, que a minha mãe quebrou a perna há 2 anos já, mas parece que foi ontem, né? Mas assim, teve um outro tio meu lá que também quebrou a perna e ele não quis fazer a cirurgia, porque ele achou que ia curar sozinho, ele teimou, né? Então, assim, na verdade ele colocou um band-aid de fato, porque ele quebrou a perna caindo de um cavalo e o osso ficou fora, um pouquinho fora, então ficou encostado aqui do lado. E pra ele ia se curar sozinho. Ele não quis fazer a cirurgia e curou daquele jeito. O osso assim, só que com o tempo, o osso ele ia subindo, então a perna dele foi ficando mais curta. Então, nesse caso, é a mesma questão. Eu fazer um paliativo, eu achar que eu vou resolver sem ajuda também, sem olhar pra isso, sem ler o livro que seja. E vou dizer, não, eu vou curar minha perna aqui sozinho. Aí vai lá e deixa acontecer uma coisa que não é, né? E a questão da minha mãe que quebrou a perna há pouco tempo, ela caiu limpando o vidro, porém foi um acidente quase que, tipo um de moto, assim, de tanto que quebrou vários lugares. O que aconteceu? Quando teve a possibilidade de ela fazer uma segunda cirurgia, ela esperava um milagre daquela segunda cirurgia ali, que ela voltaria a ser exatamente como era antes, apesar do médico dizer que não, que nunca mais ia ser como era antes, porque foi um acidente no joelho, então dobrar a perna 100% que nem as pessoas não tinha mais como, porque é um lugar que é bem complexo de ajustar, né? Então, quando ela foi, eu já percebi que, olha, depois, não, eu já sabia o que ia acontecer depois.
Mas ela estava com toda a esperança de fazer a cirurgia e voltar. E daí depois que a coisa não se mostrou totalmente favorável, aí a energia vai caindo, a autoimagem, o aceitar que eu vou ficar daquele jeito, e que eu não vou mais dançar do jeito que eu dançava antes, que eu não vou mais poder sentar no chão sem alguém ter que me ajudar para levantar. Então, não, eu sei que não é fácil, mas é enxergar esse novo, aceitar também esse novo eu do futuro, né? Não ficar olhando tanto, eu era assim, eu era assim, eu era assim, e ficar daquele jeito, né? Só para completar a história da perna quebrada, porque também tem a parte psíquica e tem, na realidade, o fato mesmo. Mas eu achei super interessante que tu falou da cebola, porque estou aqui com um exemplo de uma quase cebola. Essa planta aqui é uma Amaryllis. Aí fui procurar na internet o nome, tem lá tulipa brasileira, umas coisas assim. Eu ganhei essa planta há um tempo e ela estava na terra. E aí a gente teve a ideia de colocar na água. Tá? Ai, que linda! E ela fica com as raízes assim. Só que o que acontece? Eu não sou especialista em plantas. Eu pesquisei como trocar do pote com terra para o pote com água. O que aconteceu? Primeiro que eu coloquei aquelas bolinhas, não sei se tu já viu, Edith, pessoal que tá vendo aí, coloca um pacotinho e a bolinha incha quando tu coloca água, fica várias bolinhas transparentes, e aí ela fica como se fosse água ali, mas representa, aí tu pode botar uns enfeites no meio, pedrinhas e tal, fica parecendo que tá transparente e que as pedras estão flutuando. Daí o que começou a acontecer? Começou a vir um cheiro ruim dessa água no mesmo dia da troca da água, né? Só como eu não sou especialista em planta e tudo mais, eu não queria mexer nela, eu não sei, e eu não queria mexer nessa camada que a gente estava falando ali, porque o bulbo dessa que é o bulbo, seria a cebola, tipo isso, né? Que é assim. Ele também sai as camadas, tu vai tirando as camadas quando a camada tá ruim, quando ela tá começando a apodrecer e tudo mais. E o que aconteceu aqui, ó, e o que eu queria trazer de exemplo, né? Como eu coloquei, ela não tinha essas marquinhas que ela tem agora. Ela tá, deixa eu ver se eu consigo achar uma marca maior aqui. Vou trazer mais pra cá. Essas marquinhas roxas aqui, isso aqui não é bom pra ela. Porque ela começa a prejudicar as folhas, tanto que começou a amarelar. As duas folhas assim fica pior ainda. Começou a amarelar. Então, o que? Eu tenho que tirar essa camada aqui, como tem alguns vídeos na internet, cortar e tirar essa camada, cortar algumas dessas raízes que estão apodrecendo, para que ela possa ter novas folhas. E isso é o exemplo que tu estava comentando, né? Na gente, se tem uma camada que não tá legal e que eu preciso resolver, eu vou ter que tirar essa camada para que eu possa florescer, para que uma nova folha possa sair e depois ela possa dar uma flor, porque ela dá uma flor muito bonita. Mas se eu não tiro essa camada, olha o que acontece. A gente fica desanimada, não realiza os nossos sonhos, vai ficando amarelada, vai ficando naquele lugar, ou ficando assim, triste, né? Porque realmente eu não tô tirando uma coisa que tá me incomodando. Eu tô tentando. E aqui eu tentei muito paliativo nessa coisa aqui, porque eu tava com medo de cortar, porque como eu não sei muito bem, eu tava assim, será que eu não vou estragar ela se eu tirar, né, a primeira camada? Então eu tentei tirar água, botar água, menos água, mais água, etc. E mesmo assim ela continuou com essa folhinha murchando. Então, é bem um exemplo disso, do quantas camadas eu vou ter que tirar para que ela fique bem e que ela floresça. Que esse bulbo aqui dê uma flor bonita. E isso acontece com a gente, né? Eu vou precisar olhar para essas camadas e vai doer. Porque quando eu for cortar, eu vou fazer isso depois, quando eu for cortar a camada ali, vai ser dolorido, porque eu tenho medo de errar, eu tenho medo de cortar ela demais, eu tenho medo de tirar a camada errada. Eu vou ter essa sensação, não tem jeito, eu vou ter medo de tirar. E só que eu vou precisar arriscar para que ela não morra. Vou precisar arriscar para que ela não fique amarelada e para que ela dê flores. E eu acho que isso é bem um exemplo da gente, né? A gente vai tentar os paliativos há algum tempo,
Mas depois a gente precisa... E aí tu me deu uma ideia de fazer um vídeo com essa planta depois. Vou postar um vídeo nela. Cortando a camada, Ótimo. Edith. Não, e aí você já falou outras coisas, que já me deu outras coisas aqui também, né? Que, ó, deu trabalho. Deu trabalho ter que olhar para isso e falar assim, ó, primeiro, olhar as folhas. Falar, ai, o que está acontecendo com as folhas? Que é o nosso externo aqui, né? Por que eu me comporto desse jeito? Por que eu me sinto desse jeito? Por que eu estou conversando com as pessoas? Por que o resultado que eu estou tendo é esse? Preciso olhar para isso. Tá ficando amarelo? Sinal de alerta. Aí depois vai para outra fase. Ai, agora eu vou ter que investigar na internet, o que está acontecendo com a planta, eu vou ter que aprender, eu vou ter que lidar com isso. Dá trabalho, vai levar tempo, vai levar energia e tudo mais. Mas, se você quer um resultado efetivo, porque você poderia cortar folha. É isso que a gente está fazendo. Eu posso cortar só folha. Eu até fiz isso. Ontem eu fiz isso, porque, que nem eu te disse, eu fui tentando várias coisas paliativas. E uma delas foi tirar uma folha que estava mais amarelada de todas. Porque eu pensei, é só essa aqui que está amarelada, então eu vou tirar só essa. Só que hoje já amanheceu uma mais amarela. É isso que a gente fala na hipnoterapia. Tem que ir na raiz para resolver o problema da folha. Não adianta você cortar a folha. E cortar a folha, que a gente está falando aqui de forma psíquica, é simplesmente eu negar que está acontecendo isso. Eu nego. Não. Então vamos pro baile, depois que acabou o casamento, vamos negar isso aqui porque não tá bom. Vamos comprar outro curso, porque esse aqui também não tá bom, não tá conseguindo me ajudar a empreender. Isso aqui não trouxe o milagre que eu estava precisando. E aí a gente vai meio que anulando algumas partes nossas com essa ilusão de que está resolvendo o problema da raiz. Mas vai aparecer em outras folhas. Não vai ter jeito. Quando você falou também a respeito de tirar essa camada da cebola, depois de você ter passado por todo esse processo, primeiro, de olhar, aceitar e procurar uma solução, quando você foi tirar a camada da cebola, e a gente vai falar da cebola psíquica agora, não é você eliminar essa camada, é você compreender ela, trabalhar com ela para que ela não faça mais parte da sua vida. Você respeita, você honra que ela serviu para alguma coisa, e a gente está falando da parte psíquica e emocional aqui, tá? Aí você honra essa parte e você fala assim, agora já não preciso mais, porque eu já resolvi. Se não, é que nem está dizendo um livro aqui. Você vai continuar revivenciando todo esse processo o tempo todo, em outros relacionamentos, em outros trabalhos, em outras formas, em outras áreas da sua vida. Não adianta. Então, não é eliminar essa camada da cebola. Porque isso pode assustar. Falar assim, não, mas como que eu vou tirar isso de mim? Porque se eu tirar isso de mim, quem que eu sou? Por isso que talvez a Tuti... Deixar morrer. Por isso que a Tuti ficou com medo de cortar logo de início. Primeiro ela foi procurar informação. Porque ela falou, e vai que eu corto. E aí eu danifico. Aí ela aprendeu, danifico não, morre a planta, mata a planta, né? Aí ela aprendeu que não, que esse era o processo da cura. Esse é o mecanismo da planta para que ele possa se curar. Então a gente vai lá na raiz, traz o problema mesmo real, né? Porque o que está na folha é um sintoma apenas. Sintoma de que ela está doente. Mas aonde ela está doente? Lá embaixo. Tanto que a Tuti falou, precisa tirar algumas raízes, precisa tirar realmente camadas da cebola e precisa tirar esses pontos que estão mais roxos. Esses pontos são os pontos das dores, das emoções machucadas que trouxe, talvez, de quando ela era bebê. Talvez tenha vindo da mãe dela isso aí. Né? Porque saiu uma mudinha de uma matriz. E talvez tenha vindo da mãe. E a gente pega isso aqui como verdade para nós. Aí fala agora, mas se eu tirar esse roxinho de mim, eu não vou ser mais filha dessa mãe? Como que eu faço? Gente, o negócio é profundo e ao mesmo tempo é simples. Não é, Tuti? Eu falei um monte de coisa aqui, gente, porque eu viajei.
Foi ótimo, Edith, porque tu me deu várias ideias aqui também. E porque assim, o que eu tava tô falando agora, eu me dei conta do quanto esse processo que eu fiz com essa planta aqui é puro autoconhecimento, tem a ver com muito com autoconhecimento. Por quê? Ontem, né, eu não tava em casa fim de semana, aí voltei para casa e ela tava com um cheiro bem forte de podre, assim, né, realmente, porque as raízes, algumas apodreceram, então na água ali eu precisava dar um jeito, né, precisava tirar a água. Eu estava sentada no sofá olhando a TV e olhei para a planta e pensei, eu não deveria ter tirado ela do pote com terra. Por que que eu fui mexer? A sensação, a, a vontade é, por que que eu fui mexer? E agora eu tô falando, eu fiquei pensando, olha, esse meu pensamento tem a ver com quando eu não quero mexer com o autoconhecimento. Quando eu fujo de... Peraí, eu podia ter deixado quieto lá, ó, no pote com terra. Ela tava ali na janela, bem de boas, assim, tranquila. E eu resolvi inventar isso aqui. E eu pensei nisso. Me deu arrependimento na hora de ter feito. Então, isso é aquela questão quando a gente não quer mexer no autoconhecimento, porque tá quieto, tá tudo parado, tá tudo, parece que tá tudo normal, porque, claro, a planta no futuro, essa planta aqui no pote que ela estava antes, ela ia acabar, algumas que tinha nela aqui ia acabar morrendo, ela não ia dar flor, porque ela estava muito apertada no pote que ela tinha, que ela estava ali. Eu precisava dar um jeito e mexer nela mesmo. Só que eu poderia resolver prorrogar. Eu poderia resolver não mexer, deixar assim, fingir que eu não tô vendo, tipo assim, o autoconhecimento. Fingir que eu não tô vendo, que tá lá na janela, que ela tá, o pote chega, tava explodindo, assim, de tanta raiz que ela tinha. E aí, disso que tu falou, outra coisa que eu lembrei foi, eu olhei para ela ontem e vi que tava amarelada, tinha mais uma folha amarelada, e pensei, assim, me deu uma sensação de tristeza. Porque assim, se eu mexi nela e ela vai morrer. Essa grandona aqui vai morrer. Então, a tendência que eu tive, a sensação, né? Porque eu mexi como se a culpa, né? Aquela culpa do ter mexido no que estava quieto, ela vai morrer. Só que eu olhei porque ela tem o bulbo grande e porque ela é assim e tudo mais. Só que eu esqueci que ela gerou, e eu vou pegar o outro pote aqui, porque não... Pega, porque essa aula tá boa. Essa aula tá boa de botânica. E aí eu não olhei para quantas mudas ela deu. Cada muda são várias mudas, nem sei quanto deu, acho que deu 10 mudas aqui. Porque saindo do bulbo dela, tu consegue tirar várias mudinhas iguais. E elas estão lindas, maravilhosas e verdes aqui. Então, quando eu fico só olhando para essa grandona e lamentando, eu não olho para o que eu criei também, que é muita questão da gente como terapeuta em relação às nossas mentorias, né? Eu me vi muito nisso, lembrei muito disso quando tu estava falando. Quando eu olho lá, ai meu Deus, essa minha criação aqui eu não consegui vender, ou ai meu Deus do céu, ela era tudo perfeito, eu fiquei horas lá desenhando aquele carrossel, aquele post, só que eu não olho para aquele monte de mulher que talvez está assistindo ali, que mandou mensagem, ou que está precisando de alguma coisa, e não valorizo aquelas outras flores que podem vir das outras mudas. Não é só daquela que a gente criou, grandona, do produto grandão que a gente quer vender lá e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando, tudo bem se essa aqui morrer. Ela deu vários filhotinhos, ela gerou várias mudinhas, né? E aí foi engraçado, porque daí eu tive esse pensamento agora, lembrando disso. Depois o meu esposo falou assim, a gente podia fazer uns potinhos bonitos e juntar lá com uma coisa de artesanato lá que a minha mãe fez e dar para cada pessoa lá da família essa muda de Natal. Porque ela gerou muitas flores e pode gerar para cada pessoa, né? Dar uma coisa diferente de Natal e tudo mais. Então, é bem isso do autoconhecimento, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, olha só. Que é o que reflete tudo que a gente vai fazendo, reflete, não é só assim, falar do autoconhecimento em si. Por isso que a doutora Clarissa foi muito
foi ótima no que ela escreveu, porque ela trouxe um conto que fala de lobo, um conto que fala de uma boneca, um conto que fala de bruxa, que a princípio não tem nada a ver com a realidade, só que é a mesma coisa que a gente falar do que a gente está vivendo dia a dia, da panela, do arroz que a gente está fazendo e que não precisa ter ou da cebola ou das plantas. Então, cada coisinha do nosso dia a dia vai completar para que a gente viva esse conhecer, né? O que tem abaixo dessa cebola. Né? Agora já me veio outras coisas aqui, né? Que, primeiro, essa planta que você observou que estava lá na terra, fala, gente, mas por que eu fui mexer? Ela estava bem, não sei o quê. Mas ela precisava crescer. Ela tinha ânsia de crescer. Ela tinha ânsia de desenvolvimento. E aí você precisou fazer alguma coisa. Ampliar o espaço dela, dando condições para que ela crescesse. Mas aí teve uma coisa que no caminho começou a feder. Ou seja, a gente vai ter essas coisas que vão acontecer no processo de desenvolvimento que a gente talvez não faça corretamente. Mas aí é como pegar uma água parada do rio e começar a mexer embaixo. A lama sobe e fica visível. Eu posso virar as costas e ir embora. Você poderia ter feito isso também. Ter virado as costas e falar assim, paciência, tentei de tudo, esquece, deixa essa planta morrer. E aí ia morrer mesmo, porque ela estava apodrecendo. Mas o que você fez? Você foi entender. Fala, peraí, por que essa água está fedendo? Ah, está fedendo porque ela está sentindo dor. Ela está sentindo dor. E ela está mostrando de alguma forma que não está bom. E aí você encarou de frente esse cheiro ruim. E aí você tratou. Aí quando você fala das mudas, e você fala das mudinhas das mulheres, que apareceram através de todo esse processo, esse fruto. Aí eu pensei também nos frutos interiores, né? Quanta coisa, quantas mudinhas você criou dentro de você, que você aprendeu, de coisas novas que você aprendeu. Por exemplo, aguçar essa sua criatividade para ter o entendimento de que o arroz não precisa ser feito com cebola. Pode ser feito de outra forma. Então, essas mudinhas que nascem aqui dentro, que você estava falando que a gente precisa celebrar também, né? Os pequenos passos que a gente foi dando. E no relacionamento, a mesma coisa. Você vai sair do relacionamento, vai chegar num lugar, quando você está repetindo o padrão, vai chegar num lugar, e aí essa lama que está aí no rio vai subir e vai começar a feder de novo. E você fala, caramba, o que está acontecendo de errado? Precisa tirar o componente que fede. E para tirar, você precisa enfiar a mão na água. A Tuti precisou fazer isso. Ou virar. É que na nossa cabeça, na nossa parte emocional, não dá para pegar como se fosse um tacho e virar assim, né? Você tem duas opções. Ou você enfia a mão e tira, ou você começa a colocar água limpa, porque você poderia ter feito isso também, Tuti. Só colocar água limpa, até limpar a água toda. Isso demora mais, talvez. Então, o ideal é chegar no foco. Vai lá. É como se tirar, que nem tem muitos clientes que falam assim, nossa, você tirou com a mão. E é exatamente isso. Vai lá no ponto específico. Já sei que eram as bolinhas, né, Tuti, que estava causando mal-estar com a planta? Eu acho. Na verdade, sim, tem duas coisas. Primeiro foi as bolinhas, daí causou que apodreceu algumas raízes. E agora o que eu ainda vou ter que fazer é cortar essas raízes que apodreceram. Então, a causa das bolinhas, aquelas transparentes, digamos assim. Vamos fazer uma relação aí com aquelas bolinhas que sejam um relacionamento, né? Que fez algumas das nossas raízes apodrecerem. Eu vou precisar cortar fora essas raízes. Eu vou precisar deixar elas morrerem e ir embora, porque eu não preciso mais delas agora. E para ela poder crescer também saudável, parar de sair os roxinhos ali que tá saindo nela. Agora vamos imaginar uma outra coisa. Suponhamos que a bolinha, cada bolinha dessa, uma bolinha seja, a minha autoimagem não é boa. Pronto, ficou lá a bolinha. Eu não mereço. Pronto, outra bolinha.
Eu não sou criativo o suficiente. Pronto, a tua bolinha. E aí você vai enchendo de bolinhas a sua mente, vai ficando cheia de bolinhas. E começa a apodrecer a raiz, que é a raiz do quê? Da mulher selvagem. Aquela que está na natureza. Começa a apodrecer essa raiz. E se você não olhar e começar a tirar essas bolinhas que nem a Tuti fez, né? Que ela tirou as bolinhas para parar de apodrecer, aí você apodrece a raiz apodrece os seus relacionamentos, o seu trabalho, todas as suas folhas, que são as áreas da sua vida, e você ainda continua na ilusão. Fala, não, vai vir um milagre. Eu vou colocar um band-aid aqui que vai resolver. Porque você poderia ter feito também uma outra coisa, Tuti. Colocado um pozinho aí, que alguém dissesse para você, em cima das bolinhas, e falar, isso aqui vai resolver. E aí só acumula mais coisa ainda para você resolver. Porque tinha aqui na raiz para resolver isso, né? É isso que a gente trata na hipnoterapia. A gente vai lá na raiz. Aonde está a raiz? Ah, sabe quando que está a raiz? Quando você estava na barriga da sua mãe, quando você era bebezinho, quando você tinha até mais ou menos uns 7 anos de idade. É lá que tá as bolinhas. Foi lá que você começou a adquirir essas bolinhas. E agora você traz essas bolinhas todas com você na fase de adulto e não sabe lidar, por exemplo, no empreender. Porque ainda tem aquela bolinha da autoimagem. Tem a bolinha do medo. Tem a bolinha do não merecimento. Porque foi lá que você adquiriu. Então a gente volta lá e pega aquelas bolinhas e vai minimizando elas, minimizando, até elas sumirem. Que é uma forma de ressignificar, né? Os traumas, os conflitos, os problemas desde a infância. Não adianta agora na fase adulta cortar a folha. Você pode cortar a folha, você vai cortando até a planta desaparecer. Que é isso que acontece com a gente vê que desaparece. Fala, vou ficar aqui no meu canto, né, Tuti? Vou ficar offline, que é muito mais seguro. Talvez aconteça isso comigo se eu começar a cortar minhas folhas e não tratar a raiz. Porque essa raiz, ela pode dar folhas lindíssimas, desde que eu permita. E para permitir, é que nem ela fala aqui, a doutora Clarissa. Faça questão do medicamento adequado. Faça questão disso. Olhando de frente. A Tuti, coitada, estava querendo assistir o jogo, mas aí pegou e olhou para a planta. Falou, não, agora eu vou encarar a planta. Peraí, a coitada está precisando de ajuda. E aí nós vamos e fazemos, né? Fazer o quê? Tem que cuidar. Tem essas duas opções. Você pode ir lá cuidar e você pode deixar morrer. Não tem problema nenhum. Depende, né? Depende Mas, assim, uma coisa é que tu comentou ali, nesses que foram... eu gosto muito de perceber os ciclos de pensamentos que passam pela minha cabeça, né? As vozes que falam comigo aqui. E primeiro foi aquela coisa de, ai meu Deus, é bem isso, estava assistindo o jogo, eu penso do Brasil, estava assistindo o jogo do Brasil, olhei para a planta e disse, preciso dar um jeito, e pensei, por que eu tirei ela da terra, porque eu não deixei ela quieta lá onde ela estava, veio esse ciclo de pensamento. Aí depois veio o ciclo que eu comentei que poderia ser feito, né? Porque eu tinha assistido alguns vídeos e elas colocam pedras, assim, compram pedrinhas e colocam ali dentro. E daí eu pensei, comprar as pedras é a solução, né? Mas por quê? Tinha o medo de tirar a parte de fora dessa cebola, do bulbo da cebola aqui, eu tirar essa parte de fora e de repente eu matar ela, porque eu não conheço sobre plantas. E segundo, eu tenho que cortar as raízes, porque tá demais, tem umas aqui que também não estão necessárias, estão podres e tudo. Só que eu também tinha medo, né? Eu cortar a raiz, posso prejudicar a planta. Então, a primeira questão é essa. Eu pensei em colocar as pedras aqui sem cortar nada. Sem mexer nada, simplesmente colocar as pedras. Então, eu ia fazer vou lá e compro a solução. Comprei as pedras e coloco ali. Comprei a solução. E não mexo no bulbo e não corto as raízes. Não mexo com uma coisa diferente, não mexo com algo que pode, de alguma forma, modificar ela e tudo mais. E fico sempre concentrada nesse querer consertar imediato, no milagre, que as pedras eu colocando ali, elas iam solucionar, sem eu ter que fazer muita coisa, né? E aí eu fiquei pensando na parte do empreendedorismo,
e a gente comenta muito sobre vai dar trabalho, mas a gente precisa trabalhar pelo nosso negócio, né? Então, assim, vai dar trabalho. Eu tive que ir lá pegar, colocar na pia do banheiro um escorredor de massa para tirar as bolinhas. Ficou um cheiro terrível, a pia do banheiro encheu de coisa, deu trabalho fazer aquilo. Depois eu vou ter que sentar, cortar o bulbo com calma, cortar as raízes, fazer todo o processo, trocar água de novo. É que nem empreender, vai dar trabalho. Não tem como querer uma coisa que não vai dar trabalho. Eu posso até comprar uma planta que eu tenho, que nem eu tenho lá no corredor do prédio, que é uma planta que não precisa tanto de água, que ela não precisa de sol, ela fica ali. Mas eu não tenho nem interação com ela. Às vezes eu passo ali até converso com ela, mas eu não coloco água nela, eu não curto aquele momento ali com ela, né? Então é aquele negócio. Eu posso ter uma empresa, tentar ter uma empresa que outra pessoa vai coordenar, mas isso na verdade, na prática, não tem como, né? Eu vou precisar interagir com o meu negócio, eu vou precisar ter trabalho, vou precisar aprender, porque eu preciso assistir vídeos para como cuidar da planta na água, porque eu nunca tive uma planta na água, então eu precisei estudar. Então, eu vou precisar estudar para o meu negócio também, vou precisar aprender as tecnologias, vou precisar aprender as coisas novas. Se eu boto pedra, se eu boto bolinhas, se eu boto água, se eu boto terra, eu vou precisar entender a lógica da raiz do negócio, né? Então, não tem como fugir do trabalho. Então, seja no autoconhecimento ou seja no empreendedorismo. Só que o ideal é trabalhar por uma coisa que realmente eu quero. Não trabalhar porque como o patinho feio ali, ficar mudando de várias coisas e meio perdido sem saber, sem ouvir essa mulher selvagem, sem ouvir a intuição, né? Vai ser muito mais prazeroso trabalhar pelo que a gente realmente quer, né? Você poderia ter ficado se lamentando. Você podia ter ficado se lamentando, falar, eu vou assistir o jogo porque eu sou burra mesmo, eu não sei mexer com planta, eu sou incapaz de cuidar dessa planta, e a coitada vai ficar aí. Fazer o quê? Eu sou burra mesmo. Essa é uma outra questão psicológica que traz a gente para o fundo do buraco. Muito grande. Essa questão de olhar e encarar, falar assim, não, eu vou usar os passos que eu tenho, o recurso que eu tenho agora nesse momento, para eu entender pelo menos o que está acontecendo. Aí ela foi investigar, foi na internet, procurar tutorial para descobrir o que fazer. São pequenos passos, não precisa ser coisas grandes. Você ir do norte ao sul para resolver a questão. Mas pelo menos entrar em contato com esse seu desconforto. Porque você olhar para a planta já te deu um desconforto. Ai, coitada. O que eu faço agora? Agora eu poderia falar assim, não, eu sou incapaz mesmo, não vai rolar. Desculpa, planta, mas você vai morrer mesmo. E é isso que muitas vezes a gente faz com a gente em várias situações, em vários momentos da vida. O que você conseguiu com isso tudo? Você nunca teve planta na água, agora você já tem. Uhum. Eu também, eu nunca tinha me separado. Mas agora eu já me separei. Eu já sei como que é o processo. Eu sei como eu me sinto. Eu sei o que eu posso fazer. Eu sei do que eu sou capaz, porque eu já passei por esse processo. Porque a coisa já não estava boa, já estava fedendo. E eu precisava tirar as bolinhas. Eu precisava fazer alguma coisa. Agora apareceu outra coisa. O digital. Pronto. Agora apareceu outras bolinhas. E talvez bolinhas parecidas com as de antes. Ai, como que eu vou fazer uma live agora? Meu Deus do céu. Eu não sei falar. Porque quando eu era pequena, minha mãe mandava eu calar a boca direto. A minha autoimagem não é boa, porque todo mundo ficava rindo da minha cara por causa do meu cabelo, por causa da cor da minha pele, por causa do não sei o quê, por causa da minha estatura, porque eu sou gordinha, porque eu sou magrinha. Ai, eu não tenho opinião, eu não tenho o que falar. Porque quando eu falei um dia lá, riram da minha cara. Então essas são as bolinhas que vão aparecendo. E começa a feder. Começa a feder. E o fato de você parar e falar assim, se resignar, né? E ceder, não significa que para de feder. O pior é que continua fedendo, fedendo, fedendo. Ah, mas aí tem aquele outro lado selvagem. O lado selvagem não morre. Ele sempre está aí com você. E sempre tem aquela vozinha falando para você. Falando, eu podia isso, eu podia aquilo. Ai, meu Deus. Aí a gente olha alguém na internet e fala, nossa, como eu queria isso.
Essa é a mulher selvagem falando com você. Falou, uau, você pode. Você pode. Aí vem aquela valinha falar assim, não, mas um dia riram de mim, eu não vou falar nada. Imagina, como que eu vou aparecer se eu tenho essa aparência? A primeira coisa é aceitar que é do jeito que é. E trabalhar, por exemplo, a sua autoimagem, a sua fala, procurar mentores que possam te ajudar, para que você consiga começar a se aceitar novamente. Trabalhando isso, é que você vai começar a desenvolver outras folhas. E as folhas vão ficando verdinhas. E aí é que nem a Tuti falou. E é celebrar cada pequena conquista. Gente, não precisa ir muito longe. Quando você vai fazer o arroz, que você consegue descobrir que você não precisa de cebola. Minha filha, imagina, você vai fazer o arroz e tem só um pouquinho de arroz. Não tem muito arroz, não vai dar para todo mundo. E aí você percebe que tem macarrão também, um pouquinho de macarrão. Qual o problema de você fazer um mexido? Aí você percebe que tem um ovo. Meu, faz um mexidão. Ah, mas não tem cebola nem alho. Pega um caldo quinor. Ah, mas não tem também. Pega um caldinho que tá congelado lá, uma carninha, sei lá, uma linguiça, coloca lá para dar um sabor. Gente, tem várias maneiras de fazer isso. Tem várias formas de você ser criativa. Tem várias formas de você lidar com você. Desde que você encare. Primeiro, tem um problema, uma perna quebrada. Tem uma planta tem uma planta aqui que está com a folha amarela. Segundo, investigar. Aonde que está? Aonde é que está esse problema? Aonde que é? Vou procurar gente que possa me ajudar. E depois entrar em ação. Falar assim, ó, eu tô com medo de cortar, porque isso aqui vai dar merda. Mas tudo bem, vou procurar informação. Ver se corto ou não corto. Agora tu já sabe, pode cortar. Pronto, passou para outra fase. Qual é a próxima fase? Cortar a raiz. E assim a gente vai lidando com a nossa parte emocional, com a nossa parte psíquica. E aí, a mulher selvagem, essa planta, que é selvagem, ela está domesticada até um certo ponto, mas a essência selvagem dela está lá. E ela vai desenvolver muito mais e vai dar muito mais mudas. E é isso que a gente está querendo, né, Tuti? A gente, eu aqui, né? Tô querendo mudas, várias mudas. Várias mudas, é isso. Muitas mudas. A Gislene comentou aqui, eu lembrei dela aqui, que ela comentou, minha mentora amada, Tuti Sandrini. Ah, eu amo as minhas mentoradas também. E eu tô segunda, Catinha. E a também. E a Gislene falou isso e eu lembrei da história que bem isso, a Gislene me mandou uma mensagem dizendo que ela ia montar um círculo de mulheres. E eu perguntei, Gislene, quem que vai liderar esse círculo? E ela disse, tu poderia liderar. E eu disse para ela, não, né, porque quem teve a ideia tem que liderar. E eu sei que ela tem muito potencial de dar ideias para os outros, né, e tem ideia de dar ideias maravilhosas. E ela disse, mas eu? Como assim, eu? E aí depois ela foi lá e fez, porque realmente ela precisa experimentar, como você estava falando, eu preciso perceber que é possível realmente liderar um círculo e entender a sensação, se é realmente aquilo que eu quero, até às vezes não é. Às vezes não é liderar um círculo, às vezes é um atendimento individual. Eu preciso viver essa sensação de ter outras mulheres ali, de saber como é que eu coordeno uma fala, a outra não fala. Eu preciso saber se eu quero aquele tema que eu quero trabalhar, colocar em pauta um tema para entender, olha, de repente é isso que eu vou me tornar uma terapeuta relacionada a isso. Eu vou estudar o feminino, eu vou estudar mais constelação, eu vou estudar isso, aquilo ali. Enquanto eu falo, eu vou me ouvindo e vou percebendo, né? E outra que, quando eu tô lá, no caso desse exemplo que eu tô falando da Gisene, eu tô lá no círculo, eu vou perceber as raízes que eu vou ter que cortar e as coisas que eu vou ter que curar. Talvez eu vou ter que procurar, olha, eu tô aqui meio restrita nessa liderança, o que que tá acontecendo? Não tô me vendo nesse lugar. Vou lá procurar uma ação, vou lá procurar alguém para me ajudar, vou procurar por que eu não tô conseguindo liderar, a minha autoimagem tá com problema aqui nessa sensação, não consigo me olhar tanto na câmera, tô afim de deixar a câmera desligada. Aí eu sei o caminho. Agora, se eu não colocar em prática, se eu não fizesse isso, que eu estava falando aqui da planta, é o mesmo exemplo, né, do circular.
da Gislene, se eu não trocasse a planta de lugar e botasse ela na água, que é o que a Edith comentou, eu nunca ia saber como lidar com a planta na água. E saber que ela não precisa de tanta água como eu coloquei. Porque eu acho que eu quero sufocar ela com tanta água aqui, matar ela afogada. Então, eu não tinha como saber isso. Se eu não viver isso, se eu não procurar entender, se eu não procurar, como é que eu vou estudar círculo de mulheres? Porque a Gislene me disse, eu tô aqui estudando círculo de mulheres, estou aqui estudando. Não tem como, se eu não me pôr à prova disso, né? E no empreendedorismo é muito isso. Se o negócio, ele tá numa forma assim, e linear, se eu não fizer alguma coisa para dar uma mudada, ou estudar, ou entender o que eu quero mudar a planta da terra para água, ou mudar ali para... Eu não vou saber o que eu quero. E para quem quer fazer transição de carreira, também não. Se não fizer a ação, não tem como eu saber nem se é aquela carreira que eu quero fazer a transição. Eu preciso experimentar, falar sobre aqueles temas, para entender se é realmente aquilo que eu quero. E com o tempo vai percebendo. Isso é muito o meu caso também, quando eu comecei falando só sobre gestão financeira, e é uma coisa que eu não quero trabalhar nem pensar hoje. Eu não quero trabalhar com gestão financeira, mas eu precisei começar a falar sobre, porque era uma coisa que eu achava lá da faculdade que eu gostava mais. Precisei colocar na internet, fazer lives sobre, para entender que muito abaixo da, que seria aqui a gestão financeira, aqui embaixo tem todo o autoconhecimento, que a mulher não consegue mexer na gestão financeira porque embaixo tem muita coisa, eu não ia saber que era isso, eu não ia entender, não ia conversar com mulheres, né? Então é sempre isso que a gente traz, né? É isso mesmo. Essas folhas é resultado disso, né? E a Gislene, ela já conseguiu ressignificar uma coisa sem precisar de terapia. Que era a questão da capacidade, do medo. Essa fase ela passou. Vai aparecer ainda, talvez, a questão da incapacidade, do medo, em outras situações, numas camadas mais profundas da cebola. Mas nesse momento, amiga, pode celebrar, porque você já ressignificou. Não é? É essas coisas que a gente precisa olhar com muita atenção. Porque senão isso passa batido. E aí, um dia, você começa a generalizar. Falar, não, eu sempre tive medo. Ah, eu sempre me senti capaz. Ah, eu nunca consegui ser líder. Porque esquece. Precisa marcar essa data. Precisa colocar, talvez, no papel e celebrar. Para isso ficar registrado na sua memória. O dia que vier um desafio parecido, você fala, não, eu já passei por uma situação parecida como essa e eu consegui. Ou seja, eu conheço o caminho. Então, eu vou conseguir também. Se precisar pedir ajuda, eu vou pedir ajuda. E se não precisar, eu vou assim mesmo. Numa boa. Porque eu conheço o caminho. Então, já ressignificou. Parabéns, Gislene. E é comemorar, que nem tu disse, o mínimo da vitória. Porque, assim, depois eu até perguntei para ela como que tinha sido o círculo. Ela me disse, não saiu como esperado, mas depois deu certo. Mas no momento que mandou uma mensagem já convidando mulheres para participar de um círculo, já criou um grupo lá no WhatsApp, já teve um movimento, já teve um encontro, mesmo que não saiu exatamente, porque nunca vai sair perfeito como a gente acha que vai sair, sempre vai ter as intercorrências, e é para isso que a experiência também serve, para me entender no próximo como que eu posso melhorar e tudo mais, mas é comemorar a primeira mensagem, a primeira mulher que foi convidada e aceitou participar. Porque ali eu já fiz um movimento relacionado àquilo que realmente eu quero experimentar, aquilo que eu quero fazer, né? É comemorar o simples, que é o que a gente estava falando, comemorar, a Edith comemorar que fez o arroz com caldo quinoa porque não tinha cebola e alho. Então, naquele momento é comemorar. Eu consegui enxergar com criatividade as possibilidades que eu tenho, eu consegui tomar uma atitude de enviar uma mensagem, de ir lá e fazer. Então, comemorar cada coisinha para construir esse quebra-cabeça, que nem a Edith fala. Tá faltando quebra-cabeça, tá faltando uma peça. Então, a gente vai sempre estar faltando algumas peças, mas a gente vai sempre juntando aqui a primeira base ali do quebra-cabeça, depois eu vou colocando mais uma peça aqui, outra peça ali, e aí só que eu preciso estar nessa experimentação, né, para poder saber qual é a peça que falta, porque se eu não estiver na experimentação, não tem como eu saber olhar para o quebra-cabeça e vou dizer qual é a peça que está faltando aqui, né. Então, essa situação de a gente estar nesse movimento de fazer ação, por isso que eu encho o saco das minhas mentoradas para que de algum jeito faça alguma ação em si.
Eu acho que o meu lema é ação. Vai lá, vai e faz alguma coisa que seja mandar uma mensagem no WhatsApp, porque é um movimento a iniciar aquele pontapé inicial que é tão difícil, que às vezes a gente não. Porque é tão desconhecido, né? Que nem eu pegar a planta e trocar. Eu tinha medo de trocar, porque era desconhecido. Eu botar na água e tirar da terra, eu tinha medo até de machucar, e fui tirando um por um aqui das mudinhas dela. Medo de perder. Ai, mas será que se eu tirar, ela vai. Só que tudo que era lugar dizia na internet, não, que elas formam os bulbos e outros bulbos em roda. Eu posso tirar os bulbos e dali vai sair raiz e tudo mais. Tudo que é lugar dizia isso, mas eu precisei praticar para poder entender. Olha só, as plantinhas continuam verdes aqui, as mudinhas. Não morreram, porque eu tirei do outro, né? Então, faz parte desse processo. A gente está realmente em ação e é uma dando a mão para a outra, né? A gente está aqui falando, faz o círculo de mulheres, faz outro círculo, faz outro movimento, outra mentoria, outra terapia. Fala aqui em lives, para poder que uma vai gerando. Porque é um movimento que está inconsciente, a gente trouxe tanta carga, tanta coisa lá da nossa história, lá da primeira mulher, já tem tanto trauma na nossa vida que vai ser uma de cada vez juntando ali a história para que a gente consiga dar as mãos, né? É isso. Minha E aí nossa, você... é 2h20. Hã? Já é 2h20. Nossa! Menina, a gente nem foi para a página 212, né? Não, não fomos. Mas no próximo daí a gente fala um Aparência pouquinho sobre. indevida. Bom, sobre a aparência a gente já falou bastante hoje também, né? A aparência indevida a gente já falou. Na próxima a gente fala dos sentimentos congelados, criatividade congelada. E são curtinhos esses trechos aqui, mas a gente sempre vai para outras coisas que também tem a ver com isso do patinho feio, relacionado ao quanto ele vai buscando esse remédio errado, né, que é mudar de lago sem pensar qual é o lago que vai ser o melhor. Ele vai lá para um lago que tem gelo, que pode até matar ele, né? Então, e vai para outro que os bichos não gostam dele. Quantas coisas a gente faz, relacionamentos, nas empresas que a gente muda, na graduação que a gente faz, no trabalho, a gente vai lá e faz uma coisa que é chata, uma empresa chata, um chefe chato, uma coisa ruim, porque fica trocando, sempre achando que nada é suficiente, que aquilo não tá bom ali também. Eu nem sei o que eu quero, na verdade, vou para lá e... é o que tem, vamos ali que nem o patinho feio. E a gente fica sempre nesse paliativo também, não olha para o que precisa ser olhado, na verdade, né, Edith? Repetindo o padrão, porque você não conhece outra coisa, você não se impõe outra coisa. Então a sua mente também não conhece, é que nem a Tuti na planta lá. Ela poderia continuar repetindo esse padrão. A planta lá ia começar a ficar sufocada na terra e ia morrer. Ela ia comprar outra, ia fazer o mesmo processo, e assim sucessivamente. Porque ela não se permitiu arriscar, não se permitiu procurar mais informação de como cuidar de uma planta de uma outra forma. Com água, sem água, com pedrinha, com bolinha, não importa. Mas precisa experimentar para poder sair desse lugar. E aí você vai ressignificando. E quando você ressignifica, por exemplo, essa questão da planta, você ressignifica outras coisas, que é como um efeito dominó. Tinha outras coisas atreladas a esse tipo de criatividade que está na sua vida, e quando você derruba essa questão do arroz, da planta, você derruba outras peças. E aí você vai percebendo ao longo da sua vida, você fala, puxa, agora eu consigo fazer isso também nesta área. Por quê? Porque a sua criatividade ampliou e ficou mais nítido para você. Agora eu sou capaz, eu posso aparecer. E assim sucessivamente, precisa dar essa oportunidade pra gente, né? E que delícia falar sobre isso, gente! Ai, foi ótimo, Edith, gratidão. Gratidão, Gratidão tá por também, aí. Gratidão quem vai assistir depois. Foi ótimo, a gente cada vez vai juntando mais umas pecinhas e vai ampliando a nossa criatividade, vai se percebendo mais ainda. Então, próximo círculo, terça-feira, às 13 horas, aqui no Instagram, estaremos novamente. Beijo, Beijo! Beijo, Gi, beijo, vai por aí. Tchau, tchau.